Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como vocês sabem, sempre que dá um tempinho aqui nos atendimentos no sábado, não é? Eu entro para conversar um pouquinho com vocês sobre alguma temática que durante a semana eu refleti. E ontem, gente, eu tive contato com uma catequese, né, para casais, sabe? Bem reflexiva mesmo, que é a tradução de textos das pregações de São José Maria sobre família, não é? E eu decidi trazer esse texto aqui para vocês. Eu até mandei, né, para alguns amigos, mas o que acontece? Às vezes a gente manda lá o link para a pessoa acessar. Ai, que legal, isso aqui vou ver depois. A mensagem se perde, as pessoas não entram, né? Acabam não lendo. Então eu decidi fazer aqui em forma de livezinha para vocês. Por quê? Porque a live você tá lá fazendo alguma coisa, você tá, sei lá, né, fazendo almoço, você tá num momento ali que você quer tomar para sua reflexão, né, do dia, para fazer uma meditação, você põe ali a live, né, não precisa ficar olhando aqui para minha figura, mas você vai ouvindo e vai aprendendo, tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui essa reflexão maravilhosa sobre família, sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, né, que muitos não estão mais querendo encarar, acham que é mais fácil separar do que lutar, né, por essa união, pelo sacramento do matrimônio, que nós sabemos ser indissolúvel. Eu vou ler, tá bom? Para não ficar me alongando aqui, que o texto é um pouco longo, tá bem? E com certeza vocês vão, assim como eu, aprender muito aqui com essa catequese, tá bem? Então vamos lá. Criou-os homem e mulher. Como é evidente, homem e mulher são as duas formas em que a realidade humana ocorre. O que surpreende é a facilidade com que esta grande verdade é esquecida. Em muitas ocasiões, após décadas de vida conjugal, os esposos ainda não aceitam na prática as diferenças no modo de pensar, fazer e de sentir. Consciente ou inconscientemente, esperamos do outro o que gostaríamos de receber e não o que ele pode nos dar. É uma expectativa inútil que, ao não ser satisfeita, pode levar ao desânimo. Homens e mulheres são chamados a somar capacidades, amparar limitações e harmonizar esforços, mas cada um de uma forma diferente. A vida real, a literatura e a observação atenta da nossa própria experiência revelam as falsas tragédias encenadas pela nossa imaginação e que tantas vezes ofuscam de amargura as relações entre um e outro, por não termos percebido que são diferentes e se expressam de forma diferente. Quando um homem, ao entrar em casa, cumprimenta a esposa com um monossílabo, esquece de dar-lhe um beijo e imediatamente pega o controle da TV, não significa necessariamente que ele deixou de amá-la, mas sim que está procurando uma borracha que apague as preocupações que traz da rua. Quando uma mulher interrompe o discurso eloquente do marido sobre opções de investimento para lembrá-lo de que a bomba de água está com defeito, ela não é uma frívola, nem deixa de valorizar as ideias de seu marido, mas pensa que no dia seguinte terá que dar banho nas crianças. Poderíamos multiplicar exemplos concretos. São alfinetadas mais ou menos profundas que chegam a converter o ânimo em uma almofada de alfinetes, quando não reparamos que cada um é diferente. Não é necessário insistir na ordem dos princípios, mas sim nos acontecimentos diários, que as diferenças entre homens e mulheres não são de altura, nível ou qualidade. Um não é superior ao outro. São tão diferentes quanto a cara e a coroa de uma mesma moeda, que é a natureza humana. O homem trabalha por sacudidas e a mulher por constância. Ela é capaz de fazer 5 coisas ao mesmo tempo, enquanto ele fará uma após a outra. Uma mulher é decidida diante de imprevistos que bloqueiam um homem. Um homem é propenso a abstrair-se com as ideias, e uma mulher está muito mais próxima da realidade imediata e das pessoas que a encarnam. O homem muitas vezes tenta vencer sem convencer, e as táticas ou estratégias soam-lhe artificiais.
A mulher triangula com facilidade, sendo mais refinada, acolhedora e, claro, habilidosa. Ela sabe entusiasmar-se com o que é pequeno, enquanto é difícil para os homens entenderem que as minúcias também são belas. Com grande facilidade de comunicação, as mulheres têm dificuldade em aceitar o hermetismo do homem. São também diferentes na maneira de pensar. Enquanto o processo psicológico do homem é mais lento, a mulher muitas vezes chega a um conhecimento certeiro com um golpe de vista. Para o homem, uma dor, mesmo que seja de dente, o derruba, enquanto a mulher está mais capacitada para suportá-la. No entanto, o humor da mulher é mais mutável, pois qualquer acontecimento afeta sua totalidade, já que sua vida é mais unitária. O homem é mais setorial e não é difícil encontrar quem tem um comportamento esquizofrênico no trabalho e na família. Tudo o que dissemos acima pode dar a ideia de uns traços excessivamente impressionistas e ao mesmo tempo superficiais e rápidos, em que o homem não tenha ficado tão bem. A ideia era procurar destacar as diferenças, assim como a complementariedade. O importante é não perder de vista o fato diferencial, sem esquecer que não importa quantos anos passem em um casamento, sempre haverá zonas obscuras de um para o outro. Às vezes, surgem de modo consciente para defender a inviolável intimidade pessoal da outra parte, que sempre deve ser respeitada e defendida. Em outras ocasiões, as zonas obscuras surgem porque as últimas razões de um modo de agir inconscientemente ficam ocultas. Pode ser que parte da atração mútua venha daí. O amor terá consistência ao amar a outra pessoa como ela é. Que maravilha você existir assim, em sua singularidade! É impressionante observar o grau de conhecimento que São José Maria tinha desta realidade diferenciada do homem e da mulher. A providência lhe havia permitido conhecer com profundidade duas mulheres excepcionais, sua mãe, Dona Dolores, e sua irmã, Carmen. A sua forma de ser, a sua resposta e modo de ponderar os acontecimentos, a sua capacidade de dedicação foram para ele um testemunho eloquente. Por outro lado, o seu trabalho pastoral permanente, juntamente com uma rara capacidade de penetrar nas pregas das almas, mostraram-lhe as evidentes diferenças entre o homem e a mulher. Ele também havia detectado algo mais importante: a reação que cada um deles produz ao modo de ser do outro. São inúmeros os casais com os quais se encontrou ao longo de sua vida, com quem teve conversas frutuosas quando o visitavam em Roma ou em suas viagens de catequese pela Europa e América. Ouvindo-o, ficaram impressionados com as sugestões precisas que fazia ao casal quando mal os conhecia. Verificavam que ele falava exatamente o que cada um necessitava ouvir. Seus ensinamentos iluminavam aspectos da vida cotidiana. Abre aspas. O convívio é possível quando todos se empenham em corrigir as deficiências próprias e procurar passar por alto as faltas dos outros. Isto é, quando há amor que anule e supere tudo e que falsamente poderia ser motivo de separação ou de divergência. Pelo contrário, se dramatizamos os pequenos contrastes e mutuamente começamos a lançar em rosto uns aos outros os defeitos e os erros, então acaba a paz e corremos o risco de matar o amor. Fecha aspas. Em sua pregação, às vezes, São José Maria parece que espera o eco de nossa reclamação e sai para apaziguá-la. Abre aspas. Se alguém diz que não pode aguentar isto ou aquilo, que lhe é impossível calar-se, está exagerando para se justificar. É preciso pedir a Deus força para saber dominar o capricho, graça para ter o domínio de si próprio. Fecha aspas.
Mostrava com carinho, mas com clareza, que o maior inimigo da felicidade e da fidelidade conjugal é o orgulho, o amor próprio, que, embora tenha a mesma raiz, se manifesta de diversas maneiras. Para os homens, é querer ter sempre razão, e nelas, a queixa lamurienta de quem se sente vítima. Juntamente com essas ideias fundamentais, o fundador do Opus Dei acrescenta uma indicação prática, conhecendo muito bem as queixas dos homens, em quem o olhar é a entrada do coração. Era o momento de lembrar as mulheres que continuassem conquistando seus maridos, cuidando de ter uma aparência agradável e atraente. É o velho e conhecido ditado castelhano: a mulher elegante tira o homem de outra porta. Os homens eram convidados a colocar um sorriso de palhaço, mesmo que chegassem em casa cansados. Um ponto deve ser destacado ao reparar nas diferenças entre homens e mulheres. O fundador do Opus Dei, embora conhecesse bem as peculiaridades de um e de outro, não as transformou em teorias complicadas que o levassem a encerrá-los em compartimentos estanques. Frequentemente, falava da mulher e reconhecia nela capacidades tradicionalmente masculinas, como a rijeza, enquanto exigia dos homens um cuidado meticuloso dos pequenos detalhes. Quando as correntes feministas estavam no auge da modernidade, tão estreitas quanto reivindicativas em aspectos que poderiam degradá-las, São José Maria soube superar corajosamente essas abordagens. Abre aspas. O específico não é dado tanto pela tarefa ou pelo posto, como pelo modo de realizar essa função, pelos matizes que a condição de mulher encontrará para a solução dos problemas a enfrentar e, inclusive, pela própria descoberta e equacionamento desses problemas. Fecha aspas. O mais valioso nessa contribuição é o mais genuinamente feminino. Muitas vezes, sem bajulação, ao dirigir-se às mulheres, dizia-lhes, entre aspas, vocês sabem mais do que ninguém no mundo, porque o amor é sapientíssimo. Fecha as aspas. Esse amor é insubstituível. Essa presença da mulher mais sentida do que vista, porque, como explica São João Paulo II, abre aspas, a feminilidade realiza o que é humano tanto quanto a masculinidade, mas com uma modulação diversa e complementar. Fecha aspas. Numa leitura atenta dos escritos de São José Maria Escrivá, surgem a cada passo considerações ou sugestões de aplicação imediata para a convivência entre homens e mulheres na sua rica variedade de nuances. Abre aspas. Você se queixa de que ele não é compreensivo. Tenho certeza de que ele faz o possível para entender você, mas você, quando se esforça um pouquinho para compreendê-lo? Fecha aspas. Em outras palavras, é preciso dar o primeiro passo, o segundo e o terceiro, para buscar o outro, sem se fechar na torre de marfim de paciente incompreendido. Impõe-se uma asepsia mental para não se contaminar com o vírus dos julgamentos fáceis ou das impressões precipitadas. Seria injusto mergulhar nas predisposições do outro, abre aspas, enquanto interpretas com má fé as intenções alheias, não terás o direito de exigir compreensão para ti mesmo. Fecha aspas. Se Deus os fez um para o outro, toda vez que um homem ou uma mulher se queixa da sua solidão, tem que parar para refletir sobre sua própria atitude, que costuma erguer duas paredes construídas pedra por pedra. A primeira é levantada por aqueles olhares indiferentes, como se o outro fosse um estranho. A segunda, porque o gesto, a palavra ou os modos violentos fecham o caminho para qualquer aproximação. Em todo caso, uma visão certeira e autenticamente cristã da vida deve abordar as relações homem-mulher com suficiente consciência do progresso humano para romper velhos moldes. Ao longo dos séculos, cristalizou-se uma mentalidade de confronto que se tornou uma premissa que precisa urgentemente ser retificada.
As diferenças não precisam deteriorar o amor e levar ao rompimento. Trata-se de abordá-lo a partir de uma perspectiva positiva. Deve-se notar que desde o início da criação, abre aspas, a mulher é uma ajuda para o homem, assim como o homem é uma ajuda para a mulher, pois são chamados a existir reciprocamente um para o outro. Fecha aspas. Desde as piadas, aos infelizes acontecimentos noticiados pela imprensa, passando pelos arabescos literários de todas as épocas, chegou-se a cristalizar o preconceito de uma compreensão impossível entre homem e mulher. Sem considerações melosas, a vida nos mostra que as discrepâncias são lógicas e, portanto, o sensato a fazer será ter bastante perspicácia para não atolar o ânimo na falta de acordo, mas abrir-se para percorrer o caminho até se chegar a um acordo. São José Maria aludiu frequentemente a estas situações com sugestões muito concretas sobre esta realidade, tão frequente entre os casais que chamamos de brigas. A citação se concentra em um aspecto fundamental que aparece nos momentos em que já se perderam os nervos. Abre aspas. Porque os perigos de uma zanga estão aí. Perder o controle e as palavras podem se encher de amargura, chegando a ofender, e talvez mesmo sem querer, a ferir e causar mal. Fecha aspas. É necessário aprender a ficar calado, coisa nada fácil, esperar para dizer as coisas de forma positiva e serena. Quando um de nós se zanga, é hora de o outro ser especialmente paciente, até que a calma volte. Se há carinho sincero e preocupação em aumentar esse carinho, é muito difícil que ambos se deixem dominar pelo mau humor ao mesmo tempo. Algo tão óbvio, mas geralmente esquecido, é que devemos nos acostumar a pensar que nunca temos toda a razão. Pode-se até dizer que em assuntos normalmente opináveis, quanto mais certeza temos de ter toda a razão, é mais certo de que não a temos. Pensando dessa forma, torna-se mais fácil retificar e, se necessário, pedir perdão, que é a melhor maneira de acabar com a bronca, em vez de elevar as insignificâncias à categoria de universais ou tirar conclusões extremas. No final do dia, nossas discrepâncias sempre ocorrem com aqueles mais próximos de nós. Abre aspas. Não animo ninguém a brigar, mas é natural que briguemos algumas vezes com aqueles de quem mais gostamos, porque são os que habitualmente vivem conosco. Afinal, não se briga com o preste João das Índias, ou seja, não se briga com quem a gente não convive. Portanto, essas pequenas zangas entre os esposos, se não são frequentes, e é preciso procurar que não o sejam, não demonstram falta de amor e podem mesmo ajudar a aumentá-lo. Fecha aspas. É necessário colocar a dificuldade onde ela se encontra, dentro de cada pessoa. Seria infantil gastar muita energia pesando e medindo as culpas de um e de outro, num constante jogo de tênis. Ficar o dia todo com a balança na mão para medir o muito que damos não leva a nada. São José Maria falava do amor a Deus com referência ao amor humano. Abre aspas. Quando se ama de verdade, dá-se com alegria, sem fazer contas e sem procurar agradecimento. Para a alma é suficiente, então, a oportunidade de gastar-se prazerosamente. Não se pensa se já se fez muito ou se custa. No trato com Deus, não se repara nos obstáculos, porque, tal como no amor humano, não há dificuldades nem defeitos que impeçam a conversa com a pessoa amada. Fecha aspas. Junto com essa atitude quase mercantilista de medir aquilo com que cada cônjuge contribui, há outra opinião muito generalizada que coloca a origem de todo mal na própria instituição que une um homem e uma mulher por toda a vida. É uma abordagem viciada em sua própria raiz. O casamento não é o culpado, mas a garantia de um final feliz. A sabedoria de Deus projetou cada sexo
para um relacionamento harmonioso. A partir daí, teremos que concluir que todas as decepções e fadigas que atribuímos ao casamento são exatamente aquelas que cada um dos cônjuges projetamos com nossa falta de jeito e falta de amor. Talvez a pergunta deva ser formulada assim: o casamento é duro ou o ser humano é mole? Parece que a conclusão imediata é a fraqueza do ser humano. É verdade, mas comparado a este fato, há outro fato de muito maior importância, abre aspas, que o dom de Jesus Cristo não se esgota na celebração do sacramento do matrimônio, mas acompanha os esposos durante toda a sua vida. Fecha as aspas e termina o texto. Gente, é uma catequese para ser ouvida novamente, mas mais do que isso, para nós buscarmos realmente, de coração aberto, vivenciar no nosso dia a dia. Eu costumo dizer aos casais que as pessoas se casam e ficam esperando que o casamento vá sozinho, né? Ah, casamento é assim mesmo. Assim mesmo como? O casamento, ele não vive sozinho, né? Ele não é uma instituição independente. Quem é que faz o casamento acontecer? É o casal, não é? Homem e mulher. É a dedicação que se coloca ali, é a busca pela compreensão, é o pedir perdão quando se deve, é o conceder o perdão como se deve, né? E quando se deve. Então, antes de se casar, as pessoas precisam ter consciência do que é realmente o sacramento do matrimônio, que dentro da nossa doutrina, né, da fé católica, é um sacramento de serviço, bem como o sacramento da ordem, o sacerdócio. Então, quando nós vamos para o altar, né, dizer ali o nosso sim, nós temos que ter essa consciência de que nós diremos sim para aquela pessoa, né, e estaremos assumindo o compromisso de ficar com ela até que a morte nos separe, e que nós vamos ter que passar por cima dos nossos egoísmos, muitas vezes, né, dos nossos desejos, porque senão o casamento ele vira uma guerra, ele vira uma competição. Ah, mas eu fiz 4 coisas boas para você essa semana e você não me fez nenhuma, não é? Eu estou levando esse casamento sozinha, e às vezes a gente fica só no eu, né? Ou mesmo o homem, olha, porque eu trabalho, né? Aí eu chego em casa, não tá uma comida pronta, gostosa para mim. Calma, primeiro busque verificar, pode ter acontecido alguma coisa, né? Então, assim, é sempre pela tentativa da via da compreensão e não do ataque, né? Do apontar o dedo, de ficar sempre falando dos defeitos. Todos nós temos nossas limitações, tá? E o que nós temos que fazer na nossa vida de casal, né? Nós precisamos oferecer o que há de melhor em nós, né? Procurar cada vez mais ordenar aquilo que não é bom em nós, que é uma inclinação negativa, né? Do nosso temperamento, do nosso gênio, né? Como a gente costuma dizer. E ajudar o outro com amor, gente, a oferecer também o que há de melhor nele, tá bom? E não ficar apontando os defeitos. Toda vez aquilo que a gente mais sinaliza na pessoa é aquilo que mais vai aparecer, né? E às vezes a pessoa se instala nessa situação, diz, ah, você sempre fala mesmo que eu sou relaxado, né? Ah, você sempre fala mesmo que eu sou desorganizado, ah, você sempre fala mesmo que eu tô de mau humor, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou oferecer. Por quê? É só isso que você está vendo, não é? Então a gente se alimenta dessas coisas e isso vai só dificultando o nosso relacionamento. Então, o que eu digo aos casais, né? Às vezes, diante dos sofrimentos que são reais, né? Das lamúrias, daquilo que está sendo difícil de conviver ali com o outro, eu falo assim, você quer acabar com o seu casamento? Né? Você quer o fim do seu casamento? Não, eu não quero o fim, eu quero que ele mude, né? Ou eu quero que ela mude. Calma aí. Será que é assim mesmo? Se você está visualizando que há coisas a melhorar, será que é desse jeito que vai resolver? Você continua instalado aí na sua zona de conforto ou instalada, né? Liga o automático e fica parado aí, esperando que o outro mude? Será que é assim, gente, que funciona? É claro que não é assim. Se eu estou visualizando algo, eu preciso conversar com a pessoa, não é? Eu preciso dialogar com ela, né? Então, para saber como que nós vamos chegar aqui num ponto para que o nosso casamento continue da melhor maneira? Por quê? Porque não tem fim, é indissolúvel. Nós temos que ter isso muito claro, né? O casamento, o sacramento do matrimônio, as pessoas se casam na igreja,
E é um elo indissolúvel, é uma aliança indissolúvel, gente, tem que ter isso em mente, tá bem? Quando você vai lá pro altar, não é? E depois que você já disse o seu sim, tem que prestar atenção naqueles votos, naquelas promessas que nós fazemos ali no dia do nosso matrimônio, né? Do nosso casamento. Então, muita atenção a isso. É uma catequese maravilhosa, tá no opusdei.org, tá bem? Procurem se alimentar, né, dos artigos que tem lá, que são todos muito bons, né, para quem é católico e realmente tem esse firme propósito de seguir a nossa doutrina, que é uma doutrina realmente santificadora. E é isso que nós devemos buscar no nosso casamento, né? O matrimônio, gente, é um caminho de santificação e não há santificação sem as cruzes, não há santificação sem os pesos. Tá bem? Então, primeiro, vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar para o nosso próprio umbigo, para os nossos egoísmos, para aquilo que nós temos dificuldade de abrir mão e de ceder, né? E depois, com amor, vamos conversando com os nossos cônjuges, não é mesmo? Com o nosso esposo, nossa esposa, de maneira a fazer as coisas frutificarem, né? Que o nosso casamento seja um casamento agradável a Deus, que Deus se felicite com a nossa união, que os nossos filhos possam olhar para o nosso relacionamento e desejarem também um dia se casar, né? E não o contrário, como muitas vezes eu vejo dos adolescentes, eles têm pavor da ideia de casamento, né? Por quê? Porque além da mídia ficar pregando contra, às vezes dentro de casa também eles têm um modelo de casamento muito, muito ruim. Os pais só brigam, os pais ficam se alfinetando o tempo todo, parece uma guerra. Quem é que vai querer isso na vida? Não vai, não é mesmo? Então nós temos que tomar cuidado também com o mau exemplo, muitas vezes, que estamos dando para os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Mas eu falo adolescentes mais porque criança percebe menos as coisas, não é? E o adolescente já vai ficando mais esperto, ele começa a perceber as coisas. E é um momento, assim, da personalidade, né, da construção da personalidade da pessoa muito importante. Muitas coisas que se solidificam ali durante a adolescência, gente, a gente caminha, né, leva para a nossa vida, tá? Não é um momento isolado da vida, né? A infância, depois a adolescência, como se fosse uma coisa ali, só um momento de transição. Não, não é um momento de transição. Ele é um momento, a adolescência é um momento importante da vida da pessoa, tá? Em que a gente começa realmente a costurar essa nossa personalidade, né, com o nosso caráter já formado, e o que a gente aprende durante a adolescência é muito, muito, muito importante para o adulto que nós vamos nos tornar. Então, precisa ter cuidado sim com essa fase, tá bem? Validar, né, os adolescentes, validar, eles estão vendo tudo que nós estamos fazendo, tá bem? E estão tomando para si aquele exemplo. Então, muito cuidado, não é? Os nossos casamentos realmente tem que ser um exemplo de amor, de doação, sabe? De olhar para o outro, né? Olhar de fato, assim, com caridade, com aquele amor ágape, que é capaz de perdoar, que tudo suporta, né? Como nós temos lá em Coríntios 13, o amor tudo suporta, gente, né? E esse suporte nós temos que pensar assim no sentido de tolerar mesmo, né? Porque nós usamos muito a palavra suportar no sentido de tolerar, mas mais ainda é de dar o suporte, né? Então o amor ágape, ele dá o suporte. Então que nós mulheres, né, sejamos o suporte para os nossos esposos, que nossos maridos também sejam o nosso suporte. Nós estamos nesse mundo aqui, que é um mundo realmente difícil, cheio de muitos obstáculos e desafios, mas você tendo a certeza que tem alguém ao seu lado para suportar com você tudo isso, né? E para dar o suporte para você quando você necessitar, tá bem? E que você também está aberta, né? A dar o suporte para a pessoa quando a pessoa necessita. Gente, esse casamento tende a ser um casamento muito agradável a Deus e um casamento verdadeiramente feliz, tá? E que vai chegar um dia na felicidade verdadeira, que é o céu. Tá bem? Isso mesmo, né? A Ana tá colocando aqui, o testemunho precede o argumento muitas vezes. É a mais pura verdade, não é, gente? Então, olha, vamos sim lutar, não é? Por essa instituição que é a família. Vamos ficar firmes, nós que somos católicos, né? Vamos ficar firmes na luta pela família. A família é a base da sociedade. Tá bem? Isso eu não tô falando assim da boca para fora, nem para defender bandeira alguma, que eu não estou aqui para isso. É da minha experiência de 20 anos, ouvindo adolescentes, ouvindo famílias, sabe? O exemplo é claro e muito verificável. Quando você tem ali um adolescente, né, na sua frente, que tem uma estrutura familiar, né, mesmo que ele possa estar num momento de desajuste, você consegue
né? Colocá-lo novamente no caminho do bem, sabe? Por quê? Porque ele tem os exemplos ali firmes em casa, sabe? Ele tem aquele casal que conversa, aquele pai, aquela mãe que são exemplos, não é? Que erram. Sim, nós erramos como pais, erramos como esposa, como marido, mas que toma de novo rumo. Porque nós temos a nossa base é Deus e Deus é perfeito, não é mesmo? Então, assim, esse adolescente que vê isso em casa, gente, ele tende a ter segurança, firmeza no caráter, porque é isso que ele observa. Então, sejamos esse exemplo, né? Vamos manter firme a nossa família. Isso mesmo a Dani está colocando aqui, família é o nosso bem maior. Com certeza, é a primeira instituição criada por Deus, gente. Antes de escola, antes da própria igreja, Deus já funda a família ali na criação do homem e da mulher, porque ele diz para nós nos unirmos e multiplicarmos. Não é? Então já está ali, desde a nossa criação, Deus desejou essa união do homem e da mulher e o fez, né? Fez isso pensando justamente nessa complementariedade. Nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Para juntos, homem e mulher, gente, fazer o mundo girar, tá bem? Então vamos ficar firmes, fiquemos firmes, né? Nesse propósito de lutarmos pelo nosso casamento bravamente, de lutarmos pela nossa família, principalmente com as lutas interiores, né? Lutando contra esse egoísmo e esse orgulho que hoje em dia, né, está sendo tão aplaudido em tudo que a gente vê, né? O amor próprio, coloque-se acima de todos, não. Vamos amar por primeiro, vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, amar por primeiro, gente. Os frutos virão, certamente. E desta forma nós temos muito mais chance de realmente conquistarmos a morada eterna. Fiquem com Deus, um excelente final de semana para vocês, grande beijo.